Irmãos e irmãs, o Diálogo da Fé hoje quer fazer uma reflexão voltada às pessoas que realmente precisam se adaptar na pregação dos evangelhos. Especificamente esses evangélicos que não têm uma estrutura, uma visão técnica e cultural o que é ser cristão. Haja vista que muitos deles não têm uma escolaridade formal para que possa pregar realmente a palavra de Deus, são apenas maioranete, são apenas pessoas levadas, arrastadas, como se fosse uma pessoa sem visão e sem lógica. Eles são induzidos a falar sempre mal da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo, na tua essência, desde o começo, ela é perseguida por protestantes. Hoje, o Diálogo da Fé precisa dar este recado para todos os católicos brasileiros, para que vocês possam se adaptar e estar sempre defendendo a Igreja Católica. Não esses católicos de bar, que saem por aí enganando as pessoas, traindo as pessoas, as famílias, porque há muitos também. Não estou aqui para fazer uma crítica só ao mundo evangélico, mas também o mundo católico, aqueles que são incrédulos, não servem fielmente a palavra de Deus. Eu, por ser um cristão católico, defensor da família brasileira, defensor da pureza humana, devo aqui dizer também que nós temos por obrigação defender a fé e essa igreja que Jesus constituiu. Há muitos burros e evangélicos tapados de natureza humana que vão dizer que não, a Igreja Católica nasceu lá por Constantino. É falta de inteligência, é falta de capacidade, é falta de escolaridade. São pessoas realmente ignorantes que não sabem de nada. Uma pessoa culta e inteligente sabe o que significa Mateus 16, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, é necessário que a gente tenha apenas um pingo de inteligência e não sejamos como muitos que saem por aí fazendo da palavra de Deus teatro. Olha, um idiota colocou na mídia dizendo, quando o padre Marcelo estava celebrando, que o demônio apareceu quando ele falou de Maria. Realmente é uma perseguição tremenda. Jesus, Maria e os seus discípulos. Gente, ser cristão significa, usando a Bíblia como base, que nós temos que ser imitadores e ser santo, como este Jesus disse, ser santo como o Pai é santo. Se a gente está dentro de uma igreja e não buscar nossa santificação, para que um dia aqueles que viveram com a gente, quando a gente passar nessa história, nós temos que estar pelo menos num lugar reservado, santo, aos olhos de uma sociedade que fica para lembrarmos do nosso trabalho como cristão autêntico. Como é que eu, como católico, não procuro fazer o melhor para o bem de uma sociedade, para o bem de todos? E eu pretendo ser o quê? Ser demônio quando eu morrer? Ir para o inferno quando eu morrer? Não. Eu tenho que procurar me santificar. O evangélico também tem que procurar se santificar com a palavra de Deus e tendo como base os santos, São Pedro, São Paulo, né? A irmã Dulce, Maria Teresa, são pessoas que serviram a palavra de Deus, né? Frei Damião, não é verdade? O Papa João XXIII, João Paulo II, o Papa Francisco, o Padre Pio e outros que vocês aí possam lembrar, Santa Teresinha, né? E todos aqueles que estão hoje nos altares. A gente, eu, católico, você, evangélico, não temos a capacidade, santidade, de viver um mínimo do que eles viveram, um mínimo do que eles pregaram, um mínimo do que eles ensinaram para aquelas pessoas daquela época. Nós apenas só sabemos dizer que adoramos Deus. Adoramos Deus, adoramos Deus, mas não sabemos respeitar aqueles que adoraram e deram a tua vida por Deus. Você já viu algum evangélico dar a vida para salvar alguém? A Igreja de Cristo, muitos deram a tua vida para defender a fé e o cristianismo. Vocês, evangélicos, conhecem alguém que deu a vida para
tirar alguém do mundo da escuridão? Não conhece. E eu posso dizer muitos, como aqueles que eu já falei, posso falar outros nomes também. Porque o evangélico só sabe dizer que lê a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que é cristão, que adora a Deus, mas ao mesmo tempo esculacha, perseguem a igreja de Deus. A qual? A igreja católica. Será que é tão difícil entender que a palavra de Deus é clara aos olhos de uma sociedade inteligente, que essa igreja foi constituída por Jesus, dando sequência com os apóstolos, dando essa continuidade? Olha, rocha, pedra, quando você lê a Bíblia Sagrada dentro da espiritualidade verdadeira, você encontra tudo isso na história do cristianismo. Você encontra alguma coisa que venha de bom de um evangélico? Absolutamente nada, a não ser perseguição e dizer que ele está salvo e você está no inferno, só isso. Você é católico, está no inferno. Você é evangélico, está salvo. Quer dizer, que peste tem o evangélico que está salvo? Então ele é um santo já? Quer dizer que os santos da igreja não estão aqui trazendo nenhum benefício para mim? Eu não estou vendo ele como base, no caso eles como base, para entender e seguir eles, para que eu possa chegar à santificação? Quer dizer que eu tenho que seguir aquilo que um pastor ensina, e não aquilo que um padre ensina, ou aquilo que um santo da igreja diz que é santo, para que eu possa ter uma cópia, para que eu possa, pelo menos, imitar alguma coisa que ele fez de bom aqui na terra? Evangélicos precisam se adaptar e se adequar dentro das duas leituras, porque no jeito que vocês pregam, no jeito que vocês falam, vocês são santos por si próprio, e nós somos diabo por natureza humana. Não pode ser assim. Ou a igreja está certa, ou eu estou errado, ou vocês estão totalmente certo, ou vocês estão totalmente errado. Porque a igreja de Jesus é a igreja católica. Mateus 16, 18. Vocês podem até não dizer que é, porque vocês são protestantes na essência, porque tem um demônio na mente e só vê tudo ao contrário. Eu não. Vejo tudo dentro da normativa de tudo aquilo que a igreja ensinou e daquilo que a Bíblia fala, não é verdade? Eu, como católico, apostólico romano, devo compreender que nós estamos vivendo o cristianismo de Jesus. Porque a história diz isso, mas vocês querem dizer, não, mas a igreja católica começou por Constantino. Ah, meu Deus do céu, que tanta burrice, e eu vejo que é tantas pessoas que têm assim uma escolaridade boa, muitos pastores aí pregando a palavra de Deus como se fosse um teatro, contando historinha, né? Dizendo que viu e falou com Deus. Olha que palhaçada. Nossa, a palavra de Deus virou uma palhaçada, uma burrice. Quando você vai na Santa Missa, você vê a essência, a pureza, a sinceridade na pregação, no sacrifício eucarístico. Jesus ressuscitado na tua essência. Jesus não está na cruz. Representa o que passou na história. Jesus está ressuscitado no meio de nós. A cruz com Jesus, vou repetir, traz a memória daquilo que aconteceu, para que nós possamos lembrarmos e colocarmos em prática aquilo que a gente estamos vendo aqui e agora. Protestantes, evangélicos, precisam buscar o entendimento, o Espírito Santo de Deus, para que realmente voltem para a Igreja Católica e sejam pregadores da Palavra de Deus. Mas não, vão dizer que a gente é idólatra. Puta que pariu, vocês estão salvos, vocês estão salvos, vocês estão salvos, e nós somos idólatra. Por que somos idólatra? Porque nós temos as imagens daqueles homens e mulheres, talvez eu já falei, vou repetir, que realmente serviram a esse Jesus Cristo. Você vive o mínimo do mínimo que esses homens viveram? Não vive, não pregam, porque vocês são perseguidores, vocês gostam muito de mordomia, de luxúria. Isto é o que vocês é. Este foi o Diálogo da Fé, dizendo que os evangélicos não vivem o cristianismo verdadeiro, mas sim são os verdadeiros demônios que perseguem a igreja de Cristo. Jesus disse que a igreja dele seria perseguido, está sendo perseguido, no caso perseguida, sempre por esses malfeitores que estão por aí fazendo, mentindo, enganando,
iludindo as pessoas para todos um dia caírem nas profundezas do inferno, porque todos aqueles que forem contra ele e Cristo não se salvarão. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Que Deus abençoe a todos esses homens e mulheres que perseguem a Igreja de Cristo, para que eles possam voltar à casa da mãe, para que eles possam ter essa essência da pureza do cristianismo na vida, para que vocês não possam ser perseguidores, para que vocês possam ver São Francisco como base, São José como base, esses santos e santas que aí estão, Santa Teresinha como base, e a base que vocês têm realmente é o pastor de vocês que enganam e não pregam a palavra de Deus de verdade. Todos aqueles que pregam a palavra de Deus de verdade são verdadeiros cristãos, autênticos e verdadeiros, que são cristão católico. Ao contrário, não chegarão à salvação, porque já dizia e já diz a palavra de Deus: vamos ser santo como o Pai é santo, ou senão continue sendo perseguido. Olha a erva daninha dos evangélicos. Quantas denominações se divide uma em cima da outra? Isto é de Deus? Isto é bíblico? Isto é real? Não, isto é do demônio. Isto é do Satanás. Isso é obra do diabo. Viva Jesus ressuscitado. Viva a Igreja Católica. Se afaste de igrejas evangélicas, porque senão vocês vão perder a tua salvação. E o diabo está rindo à toa com vocês e alegre ao mesmo tempo, porque tem vocês como base para a casa dele. É isto que eu estou dizendo, mas lembrando também que há muitos evangélicos e muitos cristãos que realmente pregam a palavra de Deus, têm a essência e a espiritualidade verdadeira no peito e na alma, mas infelizmente tem muitos também que é de amargar, estão todos perdidos na profundeza dos infernos, como tem muitos católicos também, porque muitos que aí estão sendo evangélicos, um dia viviam na Igreja Católica e saíram porque não pregaram o cristianismo verdadeiro. Não pegaram como base a fé, não observaram os ensinamentos, só foram para lá olhar os erros e não os acertos. Só foram para lá apontar o dedo quem é certo e quem é errado, mas não voltou o dedinho para si e observou que você é quem tem que mudar. A igreja está de portas abertas, mas a vida tua começa na tua casa, como você vive com teus filhos, com a tua esposa, como você é. Você é aquilo o que você é, na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer denominação. Agora, se você for demônio, é na igreja, é na tua casa, é em qualquer lugar que você estiver. Agora, se você for santo, você é santo em qualquer lugar que você for. Haja vista que muitos evangélicos vivem apenas se escondendo atrás da Bíblia pelo erro que cometeu, pela falha que cometeu, porque se sair dali, se torna o mesmo malandro, se torna o mesmo safado, se torna o mesmo enganador e falso profeta que sempre é e será, porque está enraizado na alma e no peito deles. É isso que eles são. Mas falar mal dos outros é o que sabem fazer, e não apenas observar o que é certo e continuar fazendo o que é certo. Malandro continua sendo malandro, bandido continua sendo bandido, cristão verdadeiro continua sendo cristão verdadeiro, na pureza da santificação. Ao contrário, todos estão perdidos. O diálogo da fé quer dizer para todos os cristãos brasileiros e do mundo inteiro, ser cristão é muito difícil. Viva o cristianismo, viva o catolicismo.